Seja um cabo especialista temporário. O que é cabo especialista temporário? Em todo o Brasil, abre processo seletivo administrado pelo Exército Brasileiro. Oportunidade para aqueles que têm até 40 anos de idade. Assista esse vídeo até o final e deixe o seu like. Senhores, tu és a simbiose perfeita de Deus, louco, demônio e homem! És um paraquedista! Exército Brasileiro contrata candidatos no mínimo até 40 anos de idade com a especialidade de interesse do mesmo. Existem 12 regiões militares. Caiba você pesquisar qual região militar que comanda o estado de interesse do candidato. Vou dar 90% de exemplo da região militar do Rio de Janeiro. Primeira região militar. São Paulo é segunda região militar. Existem outras regiões militares, Brasília, Mato Grosso do Sul, inúmeras regiões militares. Recife, Vou dar um exemplo da primeira região militar e vocês vão ter uma noção de como funciona o processo seletivo. Eu vou dar um bizu para aqueles que não tem nada, não tem nenhuma habilitação e com você ser bem apresentado para ser aprovado com sucesso. Tudo eu vou jogar nesse conteúdo. Só que eu vou fazer uma introdução. O que é primeira região militar? Primeira região militar. Existe o melhor. O que é região militar? Região militar é a região que comanda as guarnições do estado que você revive. As guarnições do exército. Exemplo. A primeira região militar do estado do Rio de Janeiro comanda as guarnições do Rio de Janeiro, dos quartéis do Rio de Janeiro. Tem quartéis em Resende, tem Itatiaia, tem Espírito Santo, tem as guarnições do próprio Rio de Janeiro, Campo de Goitacazes e inúmeros quartéis das regiões do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que comanda a Brigada Paraquedista, as forças terrestres do Exército, tá? E as regiões militares do teu estado, que você reside, tem a qual elas comanda. Eu vou colocar aqui na descrição todas as 12 regiões militares e do lado eu vou colocar qual elas pertencentes. Valeu, galera? Só você olhar na descrição aqui desse vídeo que eu vou colocar as 12 regiões militares e o estado do lado que ela comanda. Eu tenho aqui essa informação, mas de mente é muita coisa. Eu não vou jogar isso aqui no canal. Valeu, galera? Então, essas regiões militares abrem processo seletivo. Você pode incorporar como sargento técnico, oficial técnico. Claro, esse conteúdo é para ser cabo especialista temporário. Para você entrar como sargento técnico temporário, você tem que ter um curso técnico da especialidade de interesse. E para você ser oficial técnico temporário, tem que ter uma especialidade de nível superior técnico da especialidade de interesse da região militar que abriu esse processo seletivo. Exemplo, a primeira região militar abre processo seletivo todo mês de agosto. A princípio, todo o mês de agosto, desde 2013, que abre esse processo seletivo. A primeira incorporação para se tornar um cabo especialista foi em 2014. Então, para você participar desse processo seletivo, tem que ter a especialidade de interesse. Esse conteúdo é para quem quer se tornar um cabo especialista temporário. Para você ser cabo especialista temporário, você tem que ter a especialidade do nível médio. Exemplo, eu retornei como motorista de categoria D. Também tem motorista de categoria E. Tem operador de retroescavadeira,
auxiliar de elétrica, borracheiro, existe mecânico, dível, mecânico de motocicleta, existem bombeiro hidráulico, pedreiro, inúmeras profissões de interesse, até auxiliar de enfermagem, que já hoje não existe mais, mas isso acontece, algumas regiões militares colocam como auxiliar de enfermagem, mas se você apresentar o técnico, dá ruim, entendeu? Mas a princípio, auxiliar de enfermagem, o antigo auxiliar de enfermagem, mas não é o caso, né? Estou dando um exemplo para vocês do nível médio para incorporar como cabo especialista. Sargento técnico temporário, oficial técnico temporário, eu vou deixar de lado para não confundir vocês. Deixa para o próximo vídeo. Eu vou dar um exemplo de sargento técnico temporário. Como incorporar como sargento técnico e oficial técnico. Então vamos lá. Especialidade de interesse para incorporar como cabo especialista. Mas para você incorporar como cabo especialista no Rio de Janeiro, exige 1 ano de experiência. Fica atento na região militar que você participa desse processo seletivo, de outras regiões militares, que tem umas regiões militares que cobra 1 ano de experiência, outras cobra 6 meses e outras não exige experiência. Copiou? Primeira região militar exige 1 ano de experiência da especialidade de interesse. Se você quer ser motorista de categoria D ou categoria E, tem que ter a experiência de interesse. Tem que ter como carteira assinada ou contrato. Caso aconteça de você não especificar corretamente conforme está no edital, é aceita até uma declaração informando que você dirige veículos de categoria D e categoria E. Se você apresentar habilitações de categoria B, não será computado, vai ser eliminado, porque no edital está pedindo categoria D e categoria E. Não tenta sorte que não vai dar certo. Se você não tem a especialidade e tem interesse em ser um cabo especialista, corre atrás, entendeu? Da especialidade e da experiência. Caso você não tenha a especialidade, mas não tenha experiência, pesquisa aí as regiões militares, mas você tem que ter muita coragem de pesquisar as regiões militares de outros estados, né, que comanda outros estados, né, que você seja habilitado para lá, porque não exige experiência. Infelizmente, a primeira região militar e algumas regiões militares exige experiência. Bizu para aqueles que não têm experiência. Eu dei um exemplo de motorista, mas serve para as outras. Eu estou falando também, serve também de exemplo. Outras especialidades, que são elas: pedreiro, carpinteiro, serralheiro, né? Operador de retroescavadeira, mecânico. Essas especialidades, mas eu falei de motorista por causa da minha especialidade. Copiou? Então, para você participar desse processo seletivo, não é tão necessário a experiência, a não ser que você tente para outro estado. Mas para quem tenta o processo seletivo do estado de interesse, da região militar de interesse, né, se no edital que você leu lá e está pedindo a experiência, tem que ter a experiência. Se tentar sem experiência, não vai dar certo, é perca de tempo. Copiou? Então, e nesse edital, né, para quem é ex-militar, né, você pode cadastrar lá, e para quem é ex-militar tem uma diferença, tem um diferencial a mais, né, em critérios de desempate. A análise curricular é uma coisa, mas em caso de empate na pontuação na classificação, o ex-militar está com um passo mais à frente.
Porque tendo a sua aprovação total, o ex-militar ou militar da ativa, ele tem a pontuação igual por ser ex-militar ou militar da ativa. Ele tem sempre uma posição superior em caso de empate na classificação, na análise curricular. Que eu vou chegar até lá e vou explicar como é que funciona. Então, para você ser um cabo especialista, tem que ter a especialidade de interesse, ou, se for o caso, ter a experiência. Se você não tem experiência, você já corre atrás da especialidade, né, com a experiência de interesse, né? Quer dizer, se você não ter a especialidade, investe na especialidade e participe do processo seletivo. Mas se caso exigir a experiência, você tem que ter a experiência da forma que eu expliquei, tendo superior a 1 ano de experiência. Como eu falei também, tem região militar que exige 6 meses de experiência, outras não exigem experiência. Se você tiver coragem de tentar para outros estados, aí é contigo mesmo, tem doido para tudo. Isso acontece. Agora, bizu para quem não tem cursos. Bizu, motorista de categoria D. Exemplo para aqueles que têm cursos, mas acha que tacando qualquer curso lá vai dar certo. Não adianta. Tem que ser cursos da especialidade, que complementa a especialidade. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho curso de direção defensiva, transporte de cargas indivisíveis, transporte de passageiro e condutor de veículos de emergência. É tudo da especialidade de interesse do candidato que está tentando um processo seletivo como motorista. Vou dar um exemplo de um candidato que foi reprovado por falta de comprovação. Ele era motorista de autoescola, ele era professor de autoescola. Ele apresentou mais de 10 anos de experiência. Ele participou desse processo seletivo como motorista, né? Apresentou a sua carteira de trabalho, mas não especificou que ele é um motorista. Ele é um professor de autoescola, já está dizendo tudo, que ele é professor de autoescola, né? Então ele é motorista, mas ele tem que provar que tipo de veículo ele dirige, que ele conduz. Ele pode ser um professor de autoescola, de veículo de categoria B, veículo de categoria A, né, que é para moto, né? Ele não especificou, mas ele foi eliminado por falta de comprovação, mas não prestou atenção no edital que pode ser apresentado uma declaração além da tua comprovação de contratual, autônoma, ou você pode também apresentar um documento autônomo de que você tem experiência, né? Mas ele foi eliminado por falta de comprovação. Só que infelizmente ele me procurou no Instagram, né, tarde demais, quando já passou a data de recurso, porque dá uma oportunidade para você recorrer, né, aquele imprevisto que não foi comprovado. Copiou, galera? Então, para você se tornar um cabo especialista, você tem que ter a especialidade de interesse conforme está no edital. E como funciona a inspeção do processo seletivo? Funciona através de análise curricular da especialidade de interesse. Quando sai o edital, abre a inscrição, se você se enquadra no que está no edital, você é habilitado para participar do processo seletivo, né? E essas formas que eu expliquei ao longo desse vídeo. Se enquadrou, se inscreve pelo site, né, da região militar
de interesse, né? E sairá uma classificação geral. E após essa classificação geral de todos que se inscreveram, é claro, separando da especialidade. Quem está concorrendo para motorista de categoria D, vai sair a classificação de todos, a pontuação de todos que está concorrendo para motorista de categoria D. E para quem está concorrendo de categoria E, né, motorista de categoria E, vai sair a classificação de todos os motoristas de categoria E. Inúmeras profissões, né? Auxiliar de elétrica, eletricista, né? Vai sair a classificação de todo mundo que concorreu para auxiliar de eletricista, mas dividindo as guarnições da sua região militar, como eu citei no início do vídeo. E aqui tem Rio de Janeiro, tem Espírito Santo, Itatiaia, Resende, Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro, né, que a maior guarnição, o maior efetivo de quartéis é a parte da guarnição do Rio de Janeiro. Inúmeras guarnições da primeira região militar, que comanda no Rio de Janeiro. Tem inúmeras guarnições da região militar, né? E o processo seletivo, ele funciona dessa maneira, né? Análise curricular. Sai a classificação geral, né? E tem as primeiras convocações para avaliação curricular, mas de interesse da região militar. Ou seja, são 1000 motoristas de categoria D que se inscreveram. Eles vão escolher a quantidade de interesse deles para participar da primeira chamada e a segunda chance, a segunda chamada, né? Após a apresentação dessas documentações, existem aqueles que são eliminados por falta de comprovação de tudo que está no edital, conforme eu falei, né? Tem gente que chega lá com habilitação de motorista categoria B, categoria A, achando que vai conseguir uma oportunidade. Tem gente que chega lá com curso de vigilante. Tem gente que chega lá que é bombeiro civil, que não tem nada a ver com o edital. Tem gente que é bombeiro hidráulico, que chega com curso de bombeiro civil, que foi eliminado achando que ia passar batido, pelo simples fato de ter o nome bombeiro, achando que vai confundir o combatente. Mas tem muitos que chegam dessa maneira, com inúmeras especialidades que não tem nada a ver, se inscreve, é pontuado, coloca inúmeras. É porque a inscrição daqui do Rio de Janeiro, ela é automaticamente computada pelo próprio computador, é o próprio sistema. E acredito que as outras regiões militares também são assim. Então, terá uma convocação para os melhores computados da quantidade de interesse da primeira região militar. Um exemplo, dos 1000 daquela profissão, né, eles vão convocar, exemplo, 50 na primeira chamada. Depois da segunda chamada chama mais 100. Geralmente a primeira chamada chama sempre mais do que a segunda chamada. A segunda chamada chama sempre a metade. Após isso, sendo aprovado, terá uma nova classificação da avaliação curricular e terá uma nova convocação para o teste de conhecimento dos aprovados da avaliação curricular. Só que a primeira região militar, ela trata dessa maneira. Para convocar, eles convocam a quantidade de interesse, se for o caso. Ou seja, mesmo sendo bem comprovado na avaliação curricular, eles convocam a quantidade de interesse para o teste de conhecimento. É dessa maneira. Teste de conhecimento. Vai ter uma avaliação para ver se o candidato ele tem o conhecimento daquela especialidade. Ele tem experiência, como eu falei. Primeira região militar exige experiência. Então, terá uma avaliação de análise prática para ver se o candidato ele é apto naquilo ali, se ele sabe o que ele está fazendo, se ele realmente é bom. É uma avaliação prática, entendeu? É teste de conhecimento para ver se realmente ele conhece aquilo ali. Ou seja, o motorista não tem tanta coisa a fazer, né? Que é só dirigir o caminhão e colocar na baliza, o mesmo procedimento do autoescola, entendeu? O teste de conhecimento do motorista é dessa maneira. Falo muito motorista pela minha forma de ter incorporado como motorista.
entendeu? E para as outras profissões é de conhecimento seu, específico teu. Se você tem experiência, então você tem que ser bom naquilo ali que você está fazendo, né? Depois terá uma convocação dos aprovados do teste de conhecimento para a inspeção de saúde. Tem muita gente que é eliminado por altura, na hora da medição da pressão é eliminado, né? Inúmeros motivos, né, que não é compatível com o que está no edital, né, que não confere a cobrança que está no edital. Depois terá uma nova convocação para teste de aptidão física, após também na entrevista que terá no mesmo dia da inspeção de saúde. Terá uma nova convocação para o TAF, que é o teste físico do candidato que está participando desse processo seletivo. Após esse teste físico, né, que é o TAF, né, terá uma nova convocação dos aprovados do TAF, que é cobrança de 10 flexões, 20 abdominais suplo e mais uma corrida de 1.800 metros. Para mulheres é 1.600 metros, né? Dá uma diminuída, né? Que é 1,8 km para homens e 1,6 km para mulheres. E no tempo de 12 minutos para homens e para mulheres. Após ter essa aprovação, terá uma nova classificação para entrega de certidão negativa, que muita gente tem problemas com fichas disciplinares, né, que acontece no dia a dia. Vamos ver lá, não preciso falar um termo técnico aqui, né, que é notificação judicial que interfere a sua incorporação como militar, que o exército é assim. Para quem tirou ata para ser vigilante, é um exemplo, entendeu? Só que as documentações é um pouquinho diferente para quem está tirando ata de vigilante, né? Que cobra inúmeras certidões negativas, título de eleitor, federal, militar, civil, documento, ficha de alteração para aqueles que serviu as Forças Armadas, a ficha de alteração. Pô, mas eu servi há 10 anos atrás. Eles querem assim mesmo. Você tem que ter uma boa disciplina, um bom comportamento no ano que você serviu. Copiou, galera? Então, cabo especialista temporário. É temporário. O mínimo 8 anos. Você tem que provar de 12 em 12 meses que você é um bom militar e um bom profissional. Tem aqueles que são um bom profissional, mas é um mau militar. E tem aqueles que são um mau militar, mas é um bom profissional. E o bizu é você ter as duas coisas para você não abrir concorrência. Em caso de corte, né, pode acontecer algum corte, né, como aconteceu anos anteriores, mas até então não, mas já aconteceu, né, cortes, e você está sempre com a boa visão, né, uma visão positiva de você perante o seu comandante de esquadra que você está trabalhando. Copiou, galera? Então é assim que funciona o processo seletivo. Acompanhe esse vídeo sempre que terá umas novas novidades, né? Deixa aí o seu like, tá? Que isso aqui eu dei só um bizu como você se tornar, como funciona o processo seletivo e se tornar um cabo especialista. Olha, aqui na descrição desse vídeo tem mais bizu, hein? Tem mais bizu nessa descrição desse vídeo. Tem um playlist nesse canal. Vou deixar até no final desse vídeo aqui esse playlist aqui. Tá bom, galera? Deixa seu like no vídeo para quem gostou do vídeo, que foi bem explicado. É o mínimo que vocês precisam saber. Não precisa entrar em excesso de explicação, porque é muita informação. Quer saber de mais coisas que eu coloquei parte por parte, né? Conteúdos, teste de conhecimento, entrega de certidão negativa, como é que funciona, inspeção de saúde, entrevista de RH, certidão negativa,
o TAF, né, que é o teste físico, né, do concorrente do processo seletivo. Eu vou colocar aqui no playlist, tá bom? Você que assistiu até o final tá sabendo disso, tá aqui no playlist. Valeu, galera? Tamo junto, deixa o seu like e vamos que vamos.